Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus amores, estamos de volta aqui com mais uma aula sobre gêneros textuais. Na nossa aula anterior, nós vimos o que são tipos textuais, o que são gêneros textuais, e eu disse para vocês que nós iríamos trabalhar cada um gênero e que vocês iriam reconhecer no dia a dia de vocês esses gêneros. De repente vocês estejam se perguntando o que é um gênero. Estavam, não é? Porque nós vimos na aula passada o que é um gênero. E a partir de agora vocês vão conhecer no dia a dia de vocês e ver que nós estamos em constante contato com os gêneros. Eu dedico a minha aula de hoje para os meus ex-alunos do 9º ano, turma 2019, lá do Benedito Leite, porque hoje nós vamos trabalhar o gênero receita. E ano passado, quando eu trabalhei o gênero receita com eles, nós fizemos um bolo na sala de aula, um bolo delicioso, maravilhoso, foi uma festa na sala. Então, para você que foi o meu aluno 2019, 9º ano, turma do BL, eu dedico a aula de hoje, certo? Sou a professora Maria Moraes, professora de produção textual e escrita, e vamos hoje conhecer mais um gênero literário, que é o gênero receita. E nós vamos falar hoje do gênero receita. E como eu disse na aula anterior, quando eu entro num consultório médico, eu não vou confundir a receita do médico com a receita de bolo. Então, gente, a receita que nós vamos trabalhar hoje, o gênero textual receita, não é a receita lá do médico do consultório, não. Por quê? Por que eu sei a diferença disso? Porque eu vou estar trabalhando com você um tipo textual que é o texto instrucional. Eu creio que todos nós, eu e você que está aí em casa me assistindo, que é aluno da rede municipal, você já deve ter dado a instrução para alguém, você já deve ter feito uso de um gênero que ele é muito veiculado socialmente. Esse gênero, ele é veiculado na televisão, ele é veiculado na revista, e essa veiculação, gente, é o suporte, como nós vimos na aula anterior. Esse gênero tá lá na internet. Quando nós abrimos o nosso Facebook, quando nós abrimos o nosso Instagram, chegam várias receitinhas deliciosas, aquelas que a gente fica com água na boca, não é? Então, ele é veiculado socialmente. Trata-se de quê? Do texto instrucional. E esse texto instrucional, ele está presente nas bulas de remédios, nas receitas de comida, nas instruções dos jogos, nas instruções de como nós vamos utilizar um aparelho eletrônico quando nós compramos um celular novo, não é? Quando nós compramos uma televisão nova, vem lá o modo de fazer, como montar. E como é que nós vamos utilizar os novos programas de computador. Então, tudo aquilo que dá instrução é texto instrucional. Então, texto instrucional é o que? É um tipo textual. Então, gente, o gênero receita, ele é um gênero que ele faz parte de que tipo textual? Texto instrucional. Então, a receita, ela é um gênero textual e que ela apresenta pra gente duas partes que são muito bem definidas, muito bem identificadas. Então, as partes principais dentro aqui da receita é o que? Ingredientes e modo de fazer. Quando eu pego lá, eu quero fazer hoje um bolo, certo? Eu quero fazer um bolo e aí eu vou lá na internet, pesquiso lá, bolo de trigo, bolo de leite, bolo de macaxeira, bolo de abacaxi. A primeira coisa que aparece é o quê? Os ingredientes que eu vou utilizar para fazer esse bolo,
o modo como eu vou fazer esse bolo. A professora tá falando muito de bolo, né? Vocês devem dizer assim, que essa professora gosta de bolo. Gosta e deixa a parte, meu bolo é delicioso, viu? Maria Eduarda, minha filha que tá aí em casa me assistindo, pois é, a mamãe tá falando hoje aqui de bolo, o bolo que você adora. Então, gente, os ingredientes e o modo de fazer, ele faz parte do corpo da receita, da estrutura da receita, que não podem vir indicados por títulos. Então, a primeira parte, ela relaciona o quê? Os ingredientes, ela estipula a quantidade necessária. E essa quantidade, ela vem indicada como? Através de gramas, de xícaras, de colheres, de pitadas. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui, eu sei que você aí, aluno, em algum momento da sua vida, você já teve contato com uma receita de bolo, uma receita de comida, uma receita culinária. Se você não teve, mas a sua mãe teve, então você pesquise hoje, quem tem aí acesso à internet, pesquise uma receita daquilo que você gosta, aproveite a quarentena e peça para sua mamãe fazer para você. Mãe, olha, a professora hoje, ela trabalhou com a gente o gênero textual receita, e aí você vai ter essa tarefa, tá bom? Eu vou deixar essa tarefinha para você. Antes que eu continue aqui, vocês vão pesquisar uma receita de uma coisa gostosa, de uma coisa deliciosa, e peça para sua mamãe, para sua tia, para sua vovó, para sua irmã mais velha fazer para você alguma delícia com o gênero que vocês estão aprendendo e conhecendo hoje. E aí, gente, nós temos também o modo de fazer. Lá no modo de fazer, nós temos assim, gramaticalmente, algo muito importante, que são os verbos. E os verbos, no gênero receita, eles quase sempre, em sua maioria, eles se apresentam no modo imperativo. O que é um verbo no modo imperativo? Acredito que esse é um conteúdo que você, aluno do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano, conheçam. Se não conheçam, mas é para conhecer. Um verbo no modo imperativo é aquele verbo que ele expressa o quê? Uma ordem, um conselho, não é? Quando você lê lá no modo de fazer, o verbo diz assim: coloque uma pitada de sal. Coloque é o verbo e ele está no imperativo, porque ele está ali mandando colocar. Então, essa parte do modo de fazer é a parte do passo a passo da receita. É a sequência dos procedimentos, é a junção dos ingredientes. E aí, em seguida, nós vamos obter o melhor resultado da receita. Nesse caso aqui, pastéis de forno recheados de goiaba. Gente, às vezes o imperativo, ele é substituído pelo infinitivo. Foi por isso que eu disse para vocês que quase sempre usa-se o modo imperativo. Quase sempre. Porque a gente pode perceber que aqui, em algumas vezes, esse verbo no modo imperativo, ele pode ser substituído pelo infinitivo. Eu tenho aqui um exemplo, quando eu digo assim, preparar a massa. Eu não disse para sim, prepare a massa. Se eu dissesse prepare a massa, eu estaria dando uma ordem, eu estaria utilizando o verbo no modo imperativo, não é? Quando eu digo preparar a massa, olha a minha sonoridade, teve ordem? Eu mandei? Não. Então eu estou usando o verbo no infinitivo. Preparar a massa, misturar com as pontas dos dedos. Aos poucos, abrir pequenas porções da massa. Então, aqui é a segunda parte da estrutura de uma receita. A primeira parte foi o que nós vimos aí anteriormente? Foram o que?
os ingredientes. O que são os ingredientes? É aquilo que nós vamos utilizar: os ovos, o trigo, o óleo, a manteiga. E aí em seguida vem como nós vamos fazer essa receita, como nós vamos fazer esse bolo. Bater as claras em neves. Olha só, bater, eu estou usando o modo imperativo. Coloque 1, 2, 3, 4, 5 colheres de manteiga. Coloque, eu estou usando o modo imperativo. Então essa é a segunda parte da estrutura da nossa receita. E uma receita, ela pode apresentar outras informações, como grau de dificuldade. Quando a gente olha naquele site Tudo Gostoso, ele vem com todas essas coisas discriminadas. O grau de dificuldade, o tempo médio que nós usamos para preparar aquela receita, o rendimento da receita e aquelas que são fitness, né? Eu tenho aluna aí do 9º ano me assistindo que é fitness. Então tem lá o que? A caloria que nós gastamos quando nós comemos aquela receita saborosa, quando nós comemos assim aquela lasanha deliciosa, cheia de queijo, vem lá dizendo quanto de caloria nós iremos gastar. E pode ainda conter dicas para decoração, para variação. Então, gente, a receita, ela não é só ingrediente e ela não é só modo de fazer. Dependendo da receita, dependendo do tipo de gostosura que eu vou fazer, eu posso ter também aí mais outras composições nessa estrutura. Nesse gênero textual, que é o gênero receita, costuma-se empregar uma linguagem direta, uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. Por quê? Porque a finalidade deste gênero é levar o leitor, ou o cozinheiro no caso, né, a obter sucesso no preparo desse prato culinário. Então, eu não posso ficar usando uma linguagem subjetiva, se, talvez, não. É por isso que a maioria das receitas, a maioria do gênero receita, ele utiliza o verbo no imperativo, porque eu tenho que ser clara, eu tenho que ser direta, eu tenho que ser objetiva, certo? Eu não posso ficar fazendo uso de quê? De uma linguagem direta, de uma linguagem que não seja clara, que não seja objetiva. E aí nós temos as características desse gênero. O meu gênero, o que é o gênero receita, que é o que nós estamos trabalhando hoje, ele tem que conter título. O que é o título? Eu vou pesquisar na internet um bolo de cenoura. Bolo de cenoura, tá lá bem em cima, às vezes destacado com uma outra cor, com uma outra fonte. Então isso é o título, é aquele nome que fica lá em cima, bem destacado. Então eu vou pesquisar sobre bolo de cenoura e vão ver. Normalmente, esse gênero, ele apresenta uma estrutura constituída de quê? De título, ingredientes, modo de fazer, que a gente pode chamar também de preparo. E lá no modo de fazer, os verbos são empregados geralmente, não é sempre, no imperativo, ok? E aí, gente, a linguagem ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser direta. E o padrão que nós utilizamos quando nós vemos, quando a gente está escrevendo, quando nós estamos lendo uma receita, nós temos que usar o padrão culto da língua, ok? Quando a gente vai pesquisar uma receita, nós não vamos encontrar lá dizendo assim: bote uma pitada de sal. Eu até falo no meu dia a dia, bota aí, ó, uma pitada de sal. Não posso falar assim? Falo. A mãe de vocês fala isso, eu tenho certeza. Mas bote não é uma palavra que faz parte do padrão culto da língua portuguesa. Eu não posso utilizar bote. Como é que eu vou colocar? Quem me diz aí? Em vez de bote, eu vou dizer o quê? Coloque, não é?
coloque uma pitada de sal, acrescente uma pitada de sal, uma colher de açúcar. Então, gente, quando a gente tem contato com o gênero, quando nós formos ler ou quando nós formos escrever, nós temos sim que empregar a língua padrão, certo? A língua culta padrão da nossa língua portuguesa. E eu trouxe aqui para vocês, já que estamos falando de delícia, já que estamos falando de receita, eu trouxe aqui a receita de um pudim de leite. E você pode anotar essa receita e fazer lá. Aproveite que está em casa esses dias aí, curtindo com a família, mesmo que não seja por vontade própria, mas nós estamos ficando em casa e essa aula está chegando até você justamente por isso, para que você não saia de casa. Vamos fazer amanhã um pudim de leite, ou terminando aqui a aula, ou se a mamãe não tiver os ingredientes, peça para comprar e vamos fazer esse pudim de leite. E como é que eu faço um pudim de leite? O que eu tenho aqui das características que nós conversamos anteriormente? Nós temos aqui o título. O título, ele está de vermelho, ele está destacado. O título, ele chama a atenção do leitor. É por isso que o título, ele vem destacado, ele está em vermelho. Ele está até com uma letra diferente. Pudim de leite é o título desse texto. Estão conseguindo identificar aí direitinho? Pois é, pudim de leite é o título. E aí vem o quê? Ingredientes. Ingrediente é o quê? Ingrediente é a primeira parte da estrutura do gênero receita. Ingrediente: calda. Calda também faz parte da estrutura. E aí vem o quê? Esse ingrediente aqui, que eu tô falando aqui, é o ingrediente da calda, ok? Pode ver que o nome ingrediente, ele tá destacado, ele vem seguido de 2 pontos e abaixo vocês têm aí ingredientes para 2 partes do pudim. Ingrediente para a calda e ingrediente para o pudim. Quais ingredientes eu usarei para a calda? 1 xícara de chá de açúcar. Quais ingredientes eu vou usar para o pudim? 1 lata de leite condensado, e observem que a receita ela vem muito explicadinha, como eu falei anteriormente, gramas, xícaras, ml. Então, 350 ml de leite condensado e 2 medidas da lata. Essa mesma lata de leite condensado, ela vai servir de medida para poder eu medir o leite que eu vou fazer o meu pudim. E 3 ovos. Então, eu tenho aqui a primeira parte da estrutura de uma receita. E lá na calda, como é que eu vou fazer essa calda? Em uma panela de fundo largo, derreta o açúcar até ficar dourado. Junte meia xícara, sendo essa xícara de chá, de água quente e mexa com uma colher. Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Vai ficar aquela coisa meio amareladinha, alaranjadinha, caramelizada? Pois é. Forre a calda. Uma forma com furo central. A gente pega uma forma de alumínio, aquela que tem um furinho no meio, e aí a gente despeja toda essa calda na forma. E aí eu reservo lá a minha forminha e vou preparar o meu pudim. Para preparar o pudim, eu vou bater todos aqueles ingredientes no liquidificador, certo? Depois eu despejo na minha forma e aí eu vou assar em banho-maria. Professora, o que é isso? Assar em banho-maria? Assar em banho-maria é quando a gente coloca a água na forma, coloca a outra dentro e coloca lá no forno. E aí a gente vai deixar isso. Observe que aqui na instrução ele diz até a potência que esse forno tem que estar. 180 graus. Ele vai ficar lá por cerca de 1 hora e 30 minutos. E depois de frio, eu levo para a geladeira. E aí eu deixo 6 horas na geladeira. Depois eu vou desenfornar e vou comer essa gostosura. E aí eu tenho aqui algumas informações adicionais sobre esse gênero.
O pudim desenforma melhor quando bem gelado. Se possível, prepare-o na véspera. Para saber se o pudim já está assado, espete-o com uma faca até sair limpo. Isso daqui é uma informação adicional à receita. Então a receita ela tem aquela estrutura, ingredientes, modo de fazer e, como eu disse, pode conter outras informações. Não significa que a receita seja só isso, certo? Então, gente, esse gênero textual aí é o nosso primeiro gênero, o primeiro gênero que a gente está conhecendo hoje, né? Que é o gênero receita. Como eu disse para vocês, a partir de então, vocês vão reconhecer no dia a dia de vocês esse gênero. E aí, muito obrigada por vocês estarem aí, que eu sei que vocês estão aí concentrados na frente da TV, prestando atenção na aula. E continue com o compromisso que nós estabelecemos lá no primeiro dia. Continue com esse compromisso, você com a sua família, em estar naquele horário lá na frente da TV, prestando atenção. E como eu disse lá no início, sejam autônomos e aproveitem esse tempo para estudar. Até mais!